noite. E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que legal, hein? Estamos dentro da citologia, a gente vai conversar um pouco sobre o estudo do núcleo. Para fazer o estudo do núcleo, primeiro eu preciso caracterizá-lo. Vamos lá então? Olha só, caracterizando o núcleo celular. Primeiro, quando eu falo em núcleo celular, eu tenho que lembrar que essa estrutura ela é exclusiva de células eucarióticas. Então eu só posso falar do estudo do núcleo se a célula que eu estou observando ao microscópio for uma célula eucariótica. E Davis, quais são as funções básicas então desse núcleo? O núcleo ele está associado a três importantes funções. Primeiro, ele é quem armazena o DNA celular, ou seja, o DNA que está responsável por outras duas funções. O controle do metabolismo, porque a gente inclusive vai ver nessa aula que a partir do DNA presente no núcleo, eu tenho processos de transcrição e tradução que vão me levar à formação de RNA e principalmente de proteínas que vão ser as principais realizadoras das reações químicas presentes na célula. Porque eu estou falando de proteínas chamadas de enzimas. Então, o DNA presente no núcleo, ele passa pela transcrição e gera o RNA, e a partir desse RNA você tem a tradução formando as proteínas que vão justamente executar as principais reações que caracterizam o metabolismo celular. Tudo bem? Outra função importante está associada à hereditariedade. Por quê? Porque é esse material genético que está dentro do núcleo que vai sendo passado de geração a geração, indicando justamente a ideia da hereditariedade. Lembrando que essa passagem de informações genéticas de geração a geração dependem do processo de reprodução. Então, a reprodução é a forma física de passagem desse material genético caracterizando a hereditariedade. Tudo bem? O que mais? Quais são os componentes de um núcleo? Aqui eu quero chamar a sua atenção para um importante detalhe que é o seguinte. Quando eu faço o estudo do núcleo, eu preciso primeiro levar em consideração em que momento, em que estágio da vida de uma célula eu estou observando. A célula ela pode estar em dois momentos da sua vida. Um estágio onde ela não está se dividindo, que a gente chama de intérfase, ou no período em que ela está se dividindo, que ela vai estar sofrendo ou mitose ou meiose. Fica tranquilo que isso aí a gente vai fazer uma discussão depois, mais na frente, tá? Mas o importante agora é, quando eu faço o estudo do núcleo em uma célula que está em intérfase, ou seja, que não está se dividindo, eu posso visualizar essas quatro estruturas básicas. Primeiro, a carioteca, que é o envelope nuclear, a estrutura que reveste o núcleo. Tudo bem? Essa carioteca é dotada de poros que controla a entrada e a saída de substâncias do núcleo para o citoplasma e vice-versa. O nucleoplasma, ou cariolinfa, é o material gelatinoso viscoso que preenche o interior do núcleo. Sua composição química é diferente do citoplasma, justamente porque a carioteca faz esse filtro, ela faz o controle do que entra e o que sai, ok? Temos o nucleolo. O nucleolo ele já é uma porção mais escura, mais densa do núcleo, e sendo ele a sede da formação de produção daquele que é conhecido como RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo no futuro. E eu vou encontrar um material genético disposto em segmentos espiralados, que nós chamamos de cromatina. Então, esses são os quatro componentes de um núcleo de uma célula que não está se dividindo. Para ficar mais claro isso para você, vou mostrar rapidamente uma imagem do núcleo celular. Observa só. O que você está percebendo? A carioteca, o nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. Deu para ver os quatro? Legal, né? Voltando para cá agora, observa só. Eu disse que a cromatina, ela nada mais é do que o DNA presente no núcleo, fragmentado, ou seja, dividido em porções, em pedaços que estão espiraladas. Essa cromatina, então, eu posso dizer que ela é uma associação de DNA com proteínas chamadas de histonas. Eu sempre costumo dizer que uma forma de você entender essa associação é simples, é só você imaginar um ioiô, ioiô que a gente normalmente brinca na infância, né? Você tem aquela peça que normalmente é de plástico ou de madeira, do ioiô, e você tem aquele barbante, aquela cordinha. Imagine que essa corda do ioiô, ela seja o DNA. Imagina agora também que aquela estrutura que forma o ioiô, de plástico, seja a estona. Então, essa estona, o DNA se enrola nela e com isso ele vai se espiralando. Cada unidadezinha dessa de DNA com uma estona, a gente chama de nucleossomo. Quando eu pego vários nucleossomos,
eu tenho a formação da cromatina. Tudo bem? Legal, né? A cromatina é um estágio pouco espiralado, mas eu consigo diferenciar dois estágios da cromatina. Um pouco espiralado, onde os genes estão ativos, passando por transcrição, tradução e gerando proteínas, que eu chamo de eucromatina, e também eu tenho estágios ou momentos dessa cromatina onde eu já percebo que ela está mais espiralada, mais condensada, e os genes presentes nessas regiões, eles não estão ativos, ou seja, eles estão numa forma inativa. Então, a partir deles não vão ser geradas proteínas. Essas características genéticas, então, naquela célula que você está observando, elas não estão se expressando. Tudo bem? Legal, né? Passando para o cromossomo, observa só. O cromossomo é uma cromatina intensamente espiralada. Então, imagina agora que o grau de espiralação, o grau de condensação é intenso. Inclusive, uma consequência está aqui, ó. Os genes, eles ficam inativos. Mas, Davis, quando é que eu tenho realmente o estágio de cromossomo? Você tem realmente o estágio de cromossomo quando você está observando uma célula em divisão celular. Inclusive, quando a célula está em divisão celular, você não observa a carioteca, obviamente o nucleoplasma se mistura ao citoplasma, o nucleolo desaparece e a cromatina agora passa a estar no estágio de cromossomo. Viu como é legal? Bem, agora eu quero que você observe comigo essa imagem que está na tela. Olha só, o que você está percebendo nessa imagem? Primeiro você está vendo uma cromatina, note que ela tem tanto regiões de eucromatina como de heterocromatina. Observe agora que essa cromatina, ela entrou no estágio de maior espiralação e agora ela é chamada de cromossomo, só que olhe que esse cromossomo ele é simples. O que é um cromossomo simples? É um cromossomo que só tem na sua origem uma cromatina. Então, é um cromossomo que só contém uma molécula de DNA intensamente espiralada. Agora, observe de novo, mais à direita do seu esquema, que nós vamos encontrar o quê? Um cromossomo com duas cromatinas, que na verdade a gente chama essas duas cromatinas de cromátides irmãs. Então, agora a gente tem um cromossomo duplicado. Voltando para mim agora, você pode perguntar assim, Davis, como é que a gente chama essas estruturas que estão prendendo as duas cromátides? Essas estruturas são chamadas de centrômeros. Tudo bem? E quando é que eu encontro um cromossomo duplicado? O cromossomo duplicado você encontra quando a célula ela está em divisão celular após ter sofrido o processo de duplicação do DNA ainda no final da intérfase. Tudo bem? Outro detalhe importante que agora vai aparecer na tela para você é o que? De acordo com a posição do centrômero, o meu cromossomo ele pode ter diferentes formatos, diferentes morfologias. Ele pode ser metacêntrico, ele pode ser submetacêntrico, ele pode ser acrocêntrico ou ele ainda pode ser telocêntrico. Observe que a diferença de todos eles, e na imagem você está vendo 4 cromossomos duplicados, é a posição do centrômero, que pode estar no meio, levemente deslocado acima, bem deslocado acima e tão deslocado acima que você nem sequer observa as quatro partes, ou melhor dizendo, as duas cromátides. Tudo bem? Então essa é a parte inicial, vou apagar a luz e volto já. Muito bem, para a gente continuar, chegamos então aos estudos dos ácidos nucleicos. Davis, por que é importante eu estudar os ácidos nucleicos? Porque quando a gente fala em estudar o núcleo, a gente deve lembrar que dentro do núcleo nós vamos encontrar o DNA e que a partir do DNA a gente tem a síntese do RNA e quando a gente fala em DNA e RNA, a gente está falando justamente de quem? Dos ácidos nucleicos. Então observe só o seguinte, os ácidos nucleicos eles são considerados macromoléculas, são moléculas grandes ou são polímeros feitos de unidades menores conhecidos como nucleotídeos. Cada nucleotídeo ele é formado de 3 partes, veja só, uma base nitrogenada, um açúcar de 5 carbonos que é a pentose e um grupo fosfato. Quando você observa essas 3 partes que formam o nucleotídeo, aí você lança a seguinte pergunta, existe diferença entre o nucleotídeo que vai formar o DNA e o nucleotídeo que vai formar o RNA? Sim, existe. A diferença vai ser tanto na base nitrogenada quanto no açúcar. O açúcar do RNA é chamado de ribose, ou seja, a pentose do RNA é a ribose. A pentose do DNA é a desoxirribose.
Quanto às bases nitrogenadas, aquelas que formam o RNA são adenina, citosina, guanina e uracila, enquanto que aquelas que formam o DNA são adenina, citosina, guanina e timina. Tudo bem? Para ficar mais claro isso, eu vou colocar agora na tela a imagem de um nucleotídeo de DNA e outro de um nucleotídeo de RNA. Eu quero que você acompanhe a diferença das duas. Observa só. Veja que tem os mesmos componentes básicos, né? O açúcar, a pentose, a base nitrogenada e o grupo fosfato. Agora observe justamente essa observação que eu fiz agora há pouco, a diferença entre elas. Tranquilo? Legal. Então, como eu já tinha destacado, os ácidos nucleicos eles são de dois tipos. O DNA, que é uma sigla para ácido desoxirribonucleico. Na verdade, se a gente fosse escrever a sigla em português, ficaria ADN. E aqui a gente tem o RNA, que é o ácido ribonucleico. Essas duas substâncias, elas têm como característica principal serem substâncias de caráter ácido e que foram estudadas pela primeira vez dentro do núcleo, daí o termo ácido do núcleo ou ácido nucleico. Porém, nós sabemos que também podemos encontrar essas moléculas no citoplasma. Para falar mais detalhes sobre elas, então olha só, o DNA. Quando a gente fala no DNA, a pergunta que se lança é, onde eu encontro o DNA em uma célula? Aí eu começo te perguntando, depende, que célula você está falando? Se for uma célula procariótica, ele está disperso no citoplasma, formando nucleoide. Se a célula que a gente estiver estudando for uma célula eucariótica, como é o caso da gente aqui, né, que está fazendo estudo do núcleo, dentro do núcleo eu vou encontrar esse DNA e, além do DNA nuclear, eu também tenho DNA dentro das mitocôndrias e dentro dos cloroplastos. Tudo bem? Papéis biológicos do DNA. Bem, o DNA ele é responsável pelo controle do metabolismo, porque é a partir dele que são sintetizadas as enzimas que vão participar do metabolismo, e é a molécula que está relacionada à hereditariedade. Tudo bem? E quanto à estrutura do DNA, eu destaquei o ano de 1972 e o nome desses dois pesquisadores, que é o James Watson e o Francis Crick, que foram os caras que propuseram, que deram a ideia de como seria a estrutura do DNA. É claro que quando a gente fala em estrutura do DNA, você já deve ter a imagem dele na cabeça, não tem? Ah, não? Então dá uma olhada na imagem na tela agora. O que você está percebendo? Que o DNA ele é formado de uma dupla cadeia de desoxirribonucleotídeos. Esses desoxirribonucleotídeos ficam presos uns aos outros por ligações chamadas de ligações fosfodiéster, isso na fita, né, naquela cadeia, e uma cadeia se relaciona com a outra, uma cadeia se liga a outra, ou uma fita se liga a outra, a partir das chamadas ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, se você reparar bem no desenho, até está indicado por cores, elas ocorrem sempre de qual forma? Se tiver adenina em uma cadeia, ela vai se relacionar com a timina da outra. Se em uma cadeia eu tiver citosina, ela vai se relacionar com a guanina da outra. Essa ideia da proporcionalidade entre as bases foi proposta por um pesquisador chamado de Chargaff. Então a gente chama isso de relação de Chargaff. Adenina tem a mesma quantidade proporcional que timina, citosina tem a mesma quantidade proporcional de guanina. Tudo bem? Legal, né? Voltando agora para o RNA. Onde eu encontro RNA na célula? O RNA é encontrado dentro do núcleo e também encontrado no citoplasma. Isso se for uma célula eucariótica. Se for uma célula procariótica, a gente vai encontrar ele disperso no citoplasma, no caso, no citoplasma. Além disso, também tem o RNA nos eucariotos, dentro das mitocôndrias e cloroplastos. Tudo bem? O RNA, ele tem qual papel biológico principal? Bem, é a partir das informações do DNA que eu construo os RNAs que vão fazer o papel de decodificar a mensagem escrita no DNA através da formação das proteínas. Então, os RNAs estão associados à síntese proteica. A partir do DNA ocorrem processos que nós chamamos de transcrição e tradução que levam à produção das proteínas. Tudo bem? O RNA ele tem como estrutura, normalmente ele é bem mais simples que o DNA. Ele é uma única fita, é uma única cadeia de ribonucleotídeos que ficam presos pelas ligações fosfodiéster. Exceto esse cara aqui, que é o RNA transportador, que ele tem, em alguns trechos, fita dupla. Ok? Legal. Aproveitando e para finalizar, nós temos os tipos de RNA.
temos o RNA mensageiro, que é o RNA-M, é aquele que traz a mensagem vinda da transcrição do DNA. Temos o RNA transportador, que é o cara que vai capturar, que vai transportar aminoácidos que estão soltos no citoplasma para serem encaixados de acordo com a mensagem que está no RNA mensageiro. E nós temos o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, que vão promover as ligações entre os aminoácidos para formar as proteínas. Para a gente fechar, dá uma olhada na tela agora, os 3 tipos de RNA para você identificar. Tudo bem? Mensageiro, transportador e ribossômico. Tranquilo? Vou apagar a lousa e finalizo com a próxima parte. Muito bem, para a gente continuar, então, chegamos ao estudo da duplicação ou replicação no DNA e também vamos falar um pouquinho do código genético associado à parte de transcrição e tradução. Aqui é um momento importante porque, quando a gente fala no DNA como uma molécula responsável pela hereditariedade, a gente tem que levar em consideração que sempre antes da célula se dividir, o material genético, o DNA, ele tem que se duplicar, ele tem que formar uma cópia. Agora, como essa cópia é formada? Primeiro, olha o detalhe que eu coloquei. Ocorre no período S da intérfase. A intérfase, que é a etapa que vem antes da divisão celular, no seu período chamado fase de síntese ou fase S, é o momento em que o DNA gera a sua cópia. A gente diz que essa cópia, essa duplicação, ela é semiconservativa, por uma razão simples. Cada novo DNA leva consigo uma das fitas do DNA original. Tudo bem? Então, imagina que você tem um DNA com a dupla fita e cada uma delas, então, gera a cópia. Então, os novos DNAs têm sempre conservados em si uma fita antiga, ok? Original. Bem, nesse processo nós temos uma série de enzimas envolvidas, mas as duas que são mais conhecidas são a DNA polimerase, que é aquela que promove a polimerização, ou seja, a adição de novos nucleotídeos, e a DNA ligase, que é aquela que junta os nucleotídeos pela ligação fosfodiéster e também estabelece as ligações de hidrogênio unindo as duas fitas. Tudo bem? Legal. Sentido da replicação, 5' 3'. Quando a gente estudou o nucleotídeo, a gente viu que o nucleotídeo ele tem uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos. Em um dos carbonos fica ligado fosfato, no outro fica ligado, no caso, a base nitrogenada. E entre eles é estabelecida uma ligação que é a ligação fosfodiéster, de tal forma que em uma extremidade do DNA fica exposto o carbono 3' e na outra extremidade da fita fica exposto o carbono 5'. E no caso do DNA, como as fitas são antiparalelas, elas são contrárias, então a gente tem a orientação em uma fita 3', 5' e na outra 5', 3'. Tudo bem? Para você entender o processo de aplicação, dá uma olhada nessa imagem que vai aparecer na tela. Observa só comigo, ó. Aí você está vendo o processo de replicação, ele está acontecendo no caso dessa imagem, da esquerda para a direita. Então observe que primeiro a fita ela vai sendo desenrolada, as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio vão sendo quebradas e as fitas elas vão se formando nesse sentido. Observe que uma fita ela vai sendo formada no sentido da quebra das ligações de hidrogênio, é a chamada fita contínua, enquanto que a outra ela vai sendo formada aos poucos no sentido contrário. Tudo bem? É a chamada fita retardatária. Ok? Legal. Para a gente finalizar então esse momento agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do código genético, a parte de transcrição e tradução. A gente acabou de ver que o DNA ele pode sofrer replicação. Tudo bem? Mas a partir do DNA acontece a transcrição, que gera o RNA, e a tradução, que faz gerar a proteína. Então, observe só, a transcrição ocorre ainda no núcleo da célula. Lembre-se que eu estou falando de uma célula eucariótica. E ele leva à formação do RNA mensageiro. Já a tradução ocorre no citoplasma, envolve o RNA transportador e o RNA ribossômico e ele termina com a formação da proteína. Para a gente entender tudo isso, vai aparecer uma belíssima imagem que eu vou discutir com você agora, tudo bem? O que você está vendo nessa imagem? Observa só. Lá em cima tem o DNA dentro do núcleo, a partir dele acontece a transcrição, que é a formação do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, depois de processado, ele passa pelo poro da carioteca e vai para onde? No citoplasma. Chegando no citoplasma, eu quero que você observe agora o RNA transportador, que está com um formato semelhante a um T, ele vai encaixar
determinados aminoácidos, que estão representados por quadradinhos verdes, de acordo com, vai encaixar um ao lado do outro, de acordo com a informação que está no RNA mensageiro. Verifique agora, na parte mais da esquerda do desenho, que os aminoácidos foram sendo encaixados de acordo com a leitura de uma sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro que nós chamamos de códon. Esse códon ele é composto por 3 nucleotídeos, então eles vão sendo lidos, tudo bem? E o RNA transportador vai encaixando os aminoácidos. Depois que acontece esse encaixe, entra em cena o RNA ribossômico, que quando associado a proteínas específicas forma o ribossomo. Esse ribossomo que está representado aí nessa cor mais escura, um vermelho ou um rosa mais escuro. O que esse cara faz? Ele vai agora processar cada um desses aminoácidos, promover as ligações peptídicas, tendo como produto final a proteína. Bem, eu quero destacar aqui para você agora um ponto importante que é o seguinte. Davis, como que é feita essa leitura dos códons? Cada códon ele indica um tipo de aminoácido. Para ficar mais claro, olha essa tabela aqui agora. A tabela que você está vendo, ela está relacionando os códons, que são essas trincas de nucleotídeos do RNA mensageiro, com os aminoácidos. No caso, os aminoácidos estão sendo indicados aí por 3 letras. Uma coisa que é importante você saber é que a gente diz que o código genético ele é degenerado. Por quê? Porque mais de um códon pode indicar o mesmo aminoácido. Afinal de contas, nós temos 64 códons e apenas 20 aminoácidos, tudo bem? Então isso faz com que a gente diga que ele é, no caso, degenerado, ok? Vou apagar a lousa pela última vez e volto concluindo essa aula. Muito bem, para a gente finalizar então essa videoaula, temos os conceitos importantes que estão relacionados com o estudo do núcleo. Observe só, a gente chama de gene o trecho, ou no caso os genes são trechos do DNA que contém certas informações sobre aquele indivíduo. Então, a partir do gene acontece a transcrição, a tradução e é gerado uma ou algumas proteínas específicas a partir daquela informação. Quando a gente analisa todos os genes presentes no núcleo de uma célula, tá? Ou que caracterizam o indivíduo, aí a gente está falando do seu genoma. E o que vem a ser o proteoma? O proteoma já seria o resultado de todas as proteínas geradas a partir do genoma daquela célula. Por exemplo, existe o projeto Genoma Humano, em que foi feito toda uma análise dos genes que estão presentes, genes típicos presentes de uma célula humana. E, consequentemente, o projeto Proteoma Humano foi feita a síntese, foi verificado as principais proteínas ou as proteínas que são sintetizadas a partir do genoma humano, ok? Outros 2 conceitos bem importantes são esses, ó, células haploides e células diploides. A gente chama de células haploides, representadas pela letra N, aquelas que contêm um único lote de cromossomos. Ou seja, para aquela espécie é apenas um único tipo de cromossomo que está dentro do núcleo da célula. Que tipos de células, por exemplo, nós temos que são células haploides? Os gametas, óvulos e espermatozoides, tudo bem? Já as células diploides, elas contêm 2 lotes de cromossomos, ou seja, cada cromossomo agora está com seu par homólogo. E quais são as células que são diploides no nosso corpo? Bem, todas as células somáticas, que são aquelas células que formam a estrutura do nosso corpo, e as células germinativas, que são aquelas que vão formar os gametas, mas só depois que passarem pelo processo de meiose. Tudo bem? Encerramos então o estudo do núcleo e mantenha foco nos estudos. Tchau.